Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 21 de agosto de 2021. Lições que a Ucrânia deve aprender com o Afeganistão. O que Kyiv, Kyiv é em ucraniano, o nome da capital da Ucrânia, ou seja, o que o governo ucraniano precisa entender do discurso do presidente Joseph Biden a respeito do Afeganistão. Os eventos no Afeganistão continuam a se desenrolar com uma velocidade incrível e a maneira como o mapa político do país mudou no final da semana passada às vezes parece incrível. Embora estes eventos chocantes ocorram a milhares de quilômetros de Kyiv, eles também mudam a realidade para o país ucraniano. Inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais e, por favor, caprichem no like para este vídeo. Obrigado a vocês que estão assistindo esse vídeo. Quero começar fazendo uma citação, que o Talibã não é um exemplo, mas esses fatos mostram que o Talibã é uma lição. Embora os Estados Unidos tenham gasto bilhões nos últimos anos para apoiar o processo democrático no Afeganistão, para financiar os gastos do governo, para treinar tropas governamentais e equipá-las com armas modernas de alta precisão, eles provaram ser um colosso sobre pés de barros. Como resultado, o Talibã simplesmente assumiu o poder, cidade após cidade, região por região, sem lutar. E a queda de Cabul ocorreu tão rapidamente quanto ninguém esperava. Ou seja, aconteceu em no máximo 10 dias todos esses eventos. Além disso, o Talibã, ele tendo devolvido o país ao seu controle quase sem luta, ao controle próprio do Talibã, deu a si mesmo uma legitimidade internacional, apesar do mundo inteiro considerá-lo como um grupo terrorista. Agora, o Talibã pode dizer: o próprio governo anterior nos deu o poder. Temos o apoio de todo o país. A Ucrânia, que é um estado civilizado, onde existe democracia e tem eleições periodicamente, inclusive existe alternância de poderes, de poder, não pode comparar suas ações com as estratégias e táticas de uma organização que o mundo considera terrorista. Eu quero começar deixando isso claro. E para a Ucrânia, que é europeia, aliás, não é uma opção focar na tática da organização do Talibã, cuja ideologia e ações são baseadas muito em violações de direitos humanos. No entanto, quero fazer aqui uma afirmação do que eu analisei do discurso do Joseph Biden. Ao mesmo tempo, existem de fato lições que a Ucrânia precisa aprender com a história do Afeganistão. Essas lições foram mencionadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, em seu discurso ao povo na noite de terça-feira. Mesmo que a palavra Ucrânia nunca tenha sido mencionada nele. Ou seja, Joseph Biden nunca falou a palavra Ucrânia nesse discurso, ele apenas referiu-se à questão do Afeganistão. Aliás, o presidente americano admitiu erros em seu discurso, mas as conclusões que os Estados Unidos já tiraram dele podem não agradar ao governo ucraniano. Embora se Kyiv levar em conta a nova realidade, isso dá ao Estado ucraniano muito mais vantagens, inclusive vantagens potenciais. E é isso que eu espero que o presidente Zelensky entenda, e seus ministros, os deputados da Verkhovna Rada, o Congresso ucraniano e os militares que estão profundamente envolvidos na guerra com a Rússia. Isso é muito importante, porque no dia 31 de agosto o presidente ucraniano Zelensky terá reunião com o presidente Biden na cidade de Washington. A democracia não pode ser construída pela força. Essa é a conclusão do que o Biden falou, uma das conclusões. Essa parece ter sido a principal lição que Washington aprendeu em sua campanha de 20 anos no Afeganistão. Então isso é extraído do discurso dele. Após a operação militar no Afeganistão, que visava suprimir a Al-Qaeda por meio do seu envolvimento nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos fizeram esforços consideráveis para construir uma democracia no país, no Afeganistão, o que com a sua presença e apoio militar foi reduzido a zero, o mesmo com apoio financeiro generoso. Nossa missão no Afeganistão, disse Biden, não era sobre a construção de um Estado. Ele
presidente americano, argumentei por muitos anos, que nossa missão deveria se concentrar na luta contra o terrorismo, não no combate a insurgentes ou a construção de um Estado, disse ele. Mas até ele, presidente Biden, admite que tentou persuadir a liderança afegã a retornar à democracia. Aí, a partir daí, vamos ver agora, eu quero mostrar a primeira lição afegã para a Ucrânia. Trata-se de um problema que Biden coloca na vanguarda das conversações com todos os países, da qual o atual presidente Vladimir Zelensky e o presidente anterior da Ucrânia, Petro Poroshenko, estão muito bem cientes. Afinal, mesmo no Afeganistão dilacerado pela guerra civil, Biden, não sem razão, chama a corrupção de longa data e arraigada, juntamente com a relutância do governo em construir uma democracia efetiva, uma democracia das principais razões foi a queda do poder afegão, porque não havia democracia. Os afegãos fingiam que elegiam um governo e os Estados Unidos fingiam que acreditavam e continuavam investindo. Bom, isso não acontece na Ucrânia, mas existe uma corrupção arraigada que vem desde os tempos soviéticos, arraigada no Estado ucraniano, né? Os Estados Unidos estão cada vez menos inclinados a apoiar outros estados na construção da democracia se eles não virem reciprocidade por parte do governo daquele estado. Isso é fácil de inferir do discurso do Biden. Não, aí diz ele, o presidente americano, não vou repetir os erros dos Estados Unidos no passado. Ficar e lutar indefinidamente em um conflito que não é do interesse nacional dos Estados Unidos, ou tentar reconstruir outro país por meio da implantação interminável de um contingente militar americano, disse o presidente americano. Então, essa é a primeira lição, ou seja, precisa que, apesar da Ucrânia ter eleições, a coisa não é um faz de conta, mas precisa que fortalecer a democracia existente, tanto na eleição da Câmara, do Congresso, tanto na eleição do presidente da República, né? Inclusive agora em setembro devem haver eleições para o Congresso ucraniano. Agora, a segunda lição. Disse o Biden isso muito textualmente, eu aqui citei como um item. A ajuda militar ele vai dar apenas para aqueles que estão lutando, né? Ou seja, o sinal de Joe Biden ainda foi mais claro porque ele pensava que era a medida certa para encerrar o apoio militar ao Afeganistão. Ou seja, então para a Ucrânia que já está lutando, né? Ou seja, os ucranianos que estão lutando, não tem ninguém lutando por eles, os americanos não estão lá, os europeus não estão lá, os ucranianos estão, é muito bonito inclusive que desde o início do conflito em 2014, um grande exército de voluntários se apresentou e hoje ele é treinado, incorporou-se ao exército ucraniano e o exército ucraniano que está muito bem treinado e eles é que estão lutando nessa guerra em Donbass e na frente da Crimeia contra a Rússia, então esse é um sinal importante, né? Em seu discurso, Biden enfatizou repetidamente em relação ao Afeganistão e com bastante emoção. No futuro, os Estados Unidos não consideram possível lutar pela nação de alguém, se a própria nação não mostrar luta. Isso é exatamente o que aconteceu no Afeganistão na semana passada. Os líderes políticos se renderam e fugiram do país. Os militares não foram apenas derrotados, mas na maioria das vezes eles nem tentaram lutar, né? Tem o caso, equipamentos, por exemplo, o Brasil vendeu para o Afeganistão, através dos Estados Unidos, que compraram para o Afeganistão, 24 aviões Tucano, aviões de combate. Ficaram dois, os pilotos fugiram junto com os aviões para o Uzbequistão, ficaram com medo de bombardear as tropas talibãs. Você veja que é uma coisa muito grave, né? Isso é... Não vou nem citar o nome aqui, para não, né? Mas é muito grave isso, é um crime, né? Na verdade é deserção. Disse Biden sobre esse evento: gastamos mais de $1 trilhão, treinamos e equipamos cerca de 300 mil forças afegãs, demos tudo o que precisavam, pagamos salários, apoiamos sua força aérea e o que o Talibã não tinha, demos a eles todas as chances de determinar seu futuro, mas não foi o suficiente. O que não poderíamos dar a eles é a vontade de lutar por esse futuro. Está corretíssimo o presidente Biden quando fala isso. Agora, o que a gente conclui para a Ucrânia disso, né, dessas duas lições?
que é uma coisa que é extremamente positiva. Ao contrário dos mercenários afegães, estou chamando eles de mercenários, o exército, né? Porque eles não lutaram, né? Construídos com uma clara falta de motivação, assim, a compreensão da missão do exército. O exército ucraniano é muito diferente, como eu já citei atrás, né? A Ucrânia pode provar na prática a vontade e capacidade de lutar contra o agressor. Já está fazendo isso. Está há 7 anos fazendo isso. Agora também a Ucrânia tem que lutar sempre pela via democrática, pelo Estado de Direito, né? E para isso ela tem que defender as suas escolhas. E observe uma coisa, a Ucrânia pode demonstrar para o Biden que ele precisa da ajuda, precisa de armamento, né? Se ele não quiser mandar tropas, talvez não mande, mas que dê armamento moderno, porque a Ucrânia luta contra um inimigo cujo exército é muito mais forte. Portanto, a Ucrânia pode e deve usar esses argumentos, ou seja, o Zelensky tem que usar esses argumentos na próxima reunião, no dia 31 de agosto, em Washington, com Biden. Ele tem que explicar para o presidente Biden que os investimentos no exército da Ucrânia são de interesse dos Estados Unidos e não serão gastos multibilionários no ar, como já aconteceu com o Afeganistão, ou seja, ninguém foi o dinheiro e ninguém sabe nas mãos de quem foi parado o dinheiro. E Kyiv deve explicar isso aos seus parceiros e usar essa comparação em todas as ocasiões, percebendo, porém, que sem cumprir o primeiro e segundo pontos, acho que são os fundamentais do discurso do Biden, para construir e manter um Estado democrático livre de corrupção, essa vantagem é eliminada, ou seja, a Ucrânia precisa manter isso, né? Então, essa é a linha mestra que eu sugeriria ao presidente Zelensky abordar no dia 31 de agosto, em Washington. Na minha análise, esse discurso do Biden está mostrando uma mudança de postura, né? Que não foi só em relação ao Afeganistão, mas em todos aqueles países onde eles estejam envolvidos em apoio militar, apoio humanitário, apoio etc., né? Que os Estados Unidos sempre estão envolvidos. E eles gastam bastante dinheiro nisso, ou seja, eles querem agora que aquele país, aquelas populações lutem por si, o que a Ucrânia já está fazendo. Mas acho que esse aviso serve para outros países, tá? Como Geórgia, Moldávia, Armênia, né? Não esperar que as coisas vão de graça cair do céu na Ásia, né? Taiwan, entre outros. Então, a mudança americana mudou agora com Biden. Embora que essa mudança mudou esse discurso dele, custou muito alto, né? Vocês viram, eu já abordei no meu vídeo anterior, foi gasto $1 trilhão só no Afeganistão, junto com o Oriente Médio, no Iraque, não é nem no Iraque, mais $1 trilhão, né? E vidas perdidas e uma série de outros fatores. Então ele quer mudar isso, né? Ou seja, lute por você, aí nós vamos te ajudar. Então isso é muito importante. A Ucrânia já vem fazendo isso e tem que demonstrar isso, mesmo não só para o Biden, né? Que conhece a Ucrânia, conhece já como funciona o sistema, mas tem que acabar com a corrupção. A corrupção acho que você não acaba em nenhum lugar do mundo, mas tem que ter medidas que os corruptos sejam punidos, que os corruptos vão para a cadeia e não fiquem soltos, porque esta é uma realidade que acontece na Ucrânia, como em muitos países, que ainda existe corrupção e as pessoas, né? O governo, o poder judiciário lá faz que vê, que não vê, e os caras, os oligarcas, os milionários, os mega milionários, os bilionários, continuam soltos, né? Mamando nas tetas do governo, em cargos na Verkhovna Rada, que chama-se, né? O Congresso ucraniano. Então isso tem que mudar. O Biden quer mudar isso, na realidade, em todos aqueles países em que eles estão atuando. Agora, o presidente Zelensky tem que ir lá exigir, queremos armamento, né? Queremos armamento, treinar nesse armamento e treinar soldados, né? A Ucrânia deve ter hoje mais ou menos em torno de 100 mil soldados na fronteira ali com Donbás e a Crimeia. Ou seja, um contingente grande. Grande parte dele foi treinado pelos americanos ou pelos ingleses, mas tem que ter mísseis, né? Não adianta lá ter 4, 5 lançadores de mísseis, tem que ter muitos. Tem que ter centenas, é que nem os Estados Unidos e a França querem vender novos aviões caça para substituir os MiG-29 da Ucrânia.
com a arquitetura da época soviética. Eu tenho um parecer, eu modernizaria esses MiG-29, dá para modernizar e eles ficam bons, até a Rússia fez isso, né? Eles ficam bons. Ok, quer comprar? Quer, porque eles querem na realidade também usar isso e fazer um mercado ali, porque na realidade a ucraniana paga pela ajuda, pela arma, não está vindo de graça, né, como foi lá para o Talibã, né? Para o Talibã, não, para o Afeganistão, né? O Talibã, vocês viram naquela mesa, os chefes quando assumiram o palácio, né, que estão em volta da mesa presidencial, todos com Kalashnikov, né? Alguém dava essas Kalashnikov para eles. Alguém que fabrica, e não é longe dali, então alguém dava essas Kalashnikov para eles. Então a gente tem que ter muito bem claro isso, de que o presidente ucraniano tem que pedir, até exigir, porque é uma reciprocidade e eles precisam da Ucrânia. A propósito, no dia 24 agora, a independência que aconteceu em 1991, é celebrada a independência da Ucrânia, ou seja, os 30 anos de independência da Ucrânia. Desejo parabéns ao povo ucraniano, aos meus amigos ucranianos, aos meus amigos descendentes ucranianos que se orgulham da sua origem, tanto lá na Ucrânia, como no Brasil, como no mundo do qual nós temos contato e ligações. Parabéns, parabéns Ucrânia, Slava Ukraini, Heroem Slava. Inscreva-se no canal, compartilhe com suas redes sociais e não esqueça, capricha no like para nós aí, é importante para nós o like de vocês também. Muito obrigado pela assistência que deram a esse vídeo, vocês que chegaram até aqui, divulguem e Deus abençoe a todos, paz e bem.